Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezado ouvinte do programa Lei da Vida, cumprimento ao Silene, da equipe do programa. É uma alegria estarmos juntos novamente, Jane e eu. E espero, que a tosse não me pegue aqui. Já falei para minha amiga, hoje você vai levar o programa. Mas já pedi para a espiritualidade me auxiliar, não tossir muito. Mas vamos passar o microfone para a Jane cumprimentar os nossos ouvintes. Bom dia, gente. É uma alegria, né? Em pleno carnaval, nós podermos fazer um programa de rádio religioso, né? Deus abençoe. É uma alegria mesmo. Mas, como sempre, o primeiro momento é o momento.com. Vamos ver a historinha, uma história linda também. Todos temos jeito. A juíza Mind Glaser e um réu de nome Arthur Booth tiveram um encontro inusitado em um tribunal há cerca de 10 anos. O vídeo, que ficou bastante conhecido nas redes sociais, mostra o momento em que o réu, condenado por assalto a 10 anos de prisão, já em trajes penitenciários, recebe a condenação em frente à juíza. Antes de sentenciá-lo, ela pergunta: "Você cursou o ensino médio na Nautilus?" E imediatamente Arthur desaba e começa a chorar. Ambos haviam se reconhecido. Haviam sido colegas de escola. Ele se desespera, caindo em si, percebendo onde sua vida o havia levado. Não podia acreditar. A juíza, claramente sensibilizada, olha para todos ao redor e diz: "Ele era um garoto excelente. Era um dos melhores jovens no ensino médio. Eu costumava jogar futebol com ele e vejam o que aconteceu." O homem estava transtornado. O remorso chegava com todo o seu peso. Ainda na despedida, ela pôde lhe dizer: "Sr. Booth, espero que o senhor possa mudar a sua vida." Para quem assiste ao vídeo, a história acaba ali, mostrando como duas pessoas podem tomar caminhos tão distintos. No entanto, ela segue adiante e fica mais bonita. Arthur não precisou cumprir os 10 anos de reclusão. Foi liberado antes por bom comportamento. No dia de sua saída da prisão, além da família para recebê-lo, teve uma grande surpresa. A juíza Mind Glaser estava lá aguardando a sua saída. E os dois se abraçaram. Entre lágrimas e sorrisos, ela lhe diz: "Você vai mudar sua vida e vai fazer algo bom por alguém. Prometa-me." Arthur mudou de vida e sempre diz que a juíza foi uma grande inspiração para ele. Ele se tornou gerente de uma empresa farmacêutica no estado da Flórida e vive bem. Arthur conta sua história para inspirar outros jovens para não se envolverem com drogas e com o mundo do crime. Todos temos jeito. Jamais nos deixemos abater por pensamentos derrotistas, como: "Esse aí não tem mais jeito. Fulano se perdeu e não tem mais salvação nesta vida." Ainda nesta existência, há como mudar os caminhos e retomar o rumo. Talvez não consigamos consertar tudo, voltar a como as coisas eram antes dos grandes equívocos. Mas podemos mudar algumas rotas e tentar novos começos. Mesmo depois de velhos, ainda temos jeito. Sempre podemos mudar, aprender algo novo, reinventar a vida, perdoar. Perdoarmos-nos, pedir perdão a alguém e nos oferecermos para ajudar de alguma maneira.
Podemos ter quebrado algumas louças em pedacinhos e dizer: não há mais como juntar. Não sabemos nem onde estão os pedaços. E mesmo que conseguíssemos, elas nunca ficariam como antes. Talvez não possamos consertar o quebrado, mas temos chance de aprender a arte da cerâmica e construir novas obras. Para as leis divinas, isso também significa consertar, refazer caminhos, reajustar-se. Nunca pensemos que é tarde demais. Não nos deixemos abater pelo pessimismo que teimem nos incutir pensamentos como o mundo não tem jeito, a humanidade não tem jeito. Todos temos algum jeito, agora ou depois. Todos podemos nos consertar. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Nós, ouvindo essa história, a gente tem que analisar que nós ainda estamos num mundo atrasado, onde a maioria das pessoas não atinamos com a responsabilidade de uma nova existência pessoal. O egoísmo, o orgulho, predomina o nosso ser, embotando o nosso raciocínio. Nós frequentamos uma religião, cremos em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, seja qual for o nosso credo, mas com o objetivo de vermos sanadas todas as nossas necessidades materiais, e doenças, empregos, vícios, etc., ou então espirituais, obsessões, desvio de normalidade, o nosso pensamento. Então achamos que a religião existe para sanar os nossos desvios da reta do bem, nossos desvios, E em realidade não paramos para pensar: por que eu estou aqui? Qual a finalidade da minha vida? Desconhecemos completamente as leis divinas que nos regem. Vou à casa espírita, ouço as palestras, tomo o passe, já fiz a minha obrigação. Vou ao culto cristão uma vez por semana, já fiz a minha obrigação. A maioria pensa assim. Outros vivem a vida sem acreditar na existência de Deus e que a vida continua. Chega então o momento que a própria vida nos adverte da lei de causa e efeito, e de tanto erro sofremos, e o sofrimento nos faz buscar uma ajuda. O Espiritismo nos ensina o conhecimento das leis divinas, o estudo sistemático das leis, mas nós temos a necessidade de colocá-las em prática para vivermos melhor e termos mais saúde. Primeiro ensinamento é que a vida continua, estuante de trabalho. Segundo, é a reencarnação, que nos impulsiona ao progresso infinito até a angelitude. Então, a gente tem que analisar. Quando nós vemos uma história, como acabamos de ouvir, um incentivo na vida. Normalmente a gente sempre fala: você é isso, você fez aquilo, você não deve, fala enumera todas as coisas erradas de um filho. Ele faz uma coisa boa, ninguém lembra de elogiar. No caso aqui, a juíza, é lógico que ela tinha que julgar com imparcialidade por que ele apareceu na frente dela. Mas o que aconteceu? Ela lembrou dele, ela estudou com ele, e ele era outra pessoa, não era igual àquilo que veio trazê-lo para julgamento. Então o que ela fez? Ela falou: espero que você se torne um homem melhor. Falou com ele isso, quando ele foi preso. E aí ele caiu em si. E aquela frase da juíza fez com que ele mudasse, voltasse no seu pensamento, no interior, o que ele conhecia,
né? E despertou nele a vontade de ser bom. Tanto é que ele não precisou de ficar preso os 10 anos, ele saiu antes. Tudo por quê? Por causa de uma frase da juíza. E a juíza não só ficou ali no julgamento inicial. Quando ele saiu da cadeia por uma conduta ilibada, ela estava lá junto da família, abraçou ele e falou para ele, né, continuar fazendo o melhor que ele podia. Vê que ele depois foi um grande funcionário de uma indústria farmacêutica na Flórida. Por quê? Por causa desse incentivo. E a gente esquece de elogiar os incentivos até dos nossos filhos. A gente esquece. Então, aí vendo essa história, nós vemos a ação da justiça dos homens, mas a moralidade da juíza, não é? Porque se fosse só a justiça, seria muito frio, né? Muito contundente. Mas ela colocou a opinião dela, ela o fez lembrar da época que ele ainda era uma pessoa cheia de sonhos, boa, correta. Então, vamos pensar um pouquinho nessa situação da justiça, não é? Porque nós vemos a justiça divina muito nos processos de reencarnação, as leis de causa e efeito. Nós temos aqui no Livro dos Espíritos um capítulo só sobre a lei de justiça, amor e caridade. E na questão 873, Allan Kardec pergunta se o sentimento de justiça está na natureza ou é a ideia adquirida. A natureza que ele se refere não é a natureza das plantas, das árvores, dos animais, das cachoeiras, é a natureza íntima, o nosso eu interno. E aí os espíritos respondem que tanto está na natureza, quer dizer, dentro de nós esse conceito, eles dizem assim, que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre os que têm muito saber. Aí ele vai além, né? Ele pergunta assim, mas se a justiça é uma lei natural, que é uma lei divina e que inclusive está em nós, como que ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto ao outro? E eles respondem, é que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, as paixões humanas, né? E fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Aí na questão 875, Kardec pergunta assim, como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E o que determina esses direitos? Dizem eles, duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto que na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Aí
a última que nós vamos ver aqui é a 876, o capítulo é quase que inteiro sobre isso. Ele pergunta se fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E eles respondem: o Cristo vô-la deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça pelo desejo de cada um de ver respeitados seus direitos, na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância. O homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstâncias semelhantes. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a sua própria consciência. O critério da verdadeira justiça é, com efeito, desejar para os outros o que se desejaria para si mesmo. Como não é natural querer o mal para si, tomando o seu desejo pessoal por modelo ou ponto de partida, se está certo de não se desejar jamais, senão o bem para o seu próximo. Em todos os tempos, em todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã tem sido de tomar o direito pessoal por base ao direito do próximo. Então, se nós formos analisar tudo isso, por trás do direito existe o dever. Porque se nós temos o direito de querermos ser bem tratados, nós temos o dever de tratar bem os outros. E é essa a grande dificuldade que nós estamos vendo acontecendo no mundo de hoje, que as pessoas estão esquecendo que tem que ter o dever e acham que só tem os direitos. É verdade. E aí, como há muitos direitos para as minorias, a grande maioria se sente injustiçada, porque os direitos devem ser os mesmos para todos. E isso está criando uma situação de revolta em muitas pessoas, não é? Porque a lei de justiça é igual para todos, os direitos são iguais para todos. Então, os direitos das minorias e da maioria são os mesmos e estão dentro da Constituição, não tem que ter separação. E aí é que está a grande dificuldade de entendimento. Mas se nós formos nos reportar à justiça divina, quando a Silene colocou bem há pouco ali sobre a situação das pessoas diante das leis de Deus, a reencarnação é a grande situação que nos mostra que ninguém de nós está condenado para sempre, né? Porque quem nos condena é a nossa própria consciência, porque as leis de Deus estão gravadas dentro de nós. Mas a reencarnação é a grande oportunidade que Deus nos dá de nós nos reequilibrarmos, não é? Diante dos erros cometidos. E Jesus, com toda a sua sabedoria, ele dizia que aquele que não tiver nenhum pecado fosse o primeiro a atirar a pedra, compreendendo que todos nós temos os erros transatos, né? Que somos seres multimilenares, já reencarnamos muitas e muitas vezes num processo de aprendizado de amor. E aí nós nem lembramos o que nós fizemos no nosso passado. Alguns lembram, mas não é uma situação muito comum, não, porque mesmo os espíritos superiores, eles comentam que para se lembrar integralmente do passado, um espírito já tem que ter alcançado quase que toda a pureza, para ele não se deixar abalar
pela lembrança do que ele fez há uns 1000 anos atrás, há uns 300 anos atrás, sabe lá o quê, né? Porque aqui mesmo disse, né, que se na época da Idade Média as leis humanas eram dificílimas, mas para eles estavam corretas, o que a pessoa pode ter feito em alguma época passada que era comum se fazer, mas não era uma situação que agradasse os benfeitores espirituais e a própria consciência. E vai despertando, vai corrigindo os erros, vai renovando o ser. E a reencarnação é a grande, bendita oportunidade que Deus nos dá para que nós reparemos aquilo que fizemos e conquistemos méritos para um futuro melhor. A gente fala, tem um livrinho aqui que eu gosto muito de usar, ele chama Constituição Divina, Richard Simonetti. Ele escreveu quando ele ainda estava vivo, né? E essa Constituição Divina, ele estuda todas as leis morais, né? E ele encontra, falando aqui, na justiça iluminada. O que quer dizer isso? Justiça iluminada, né? Porque ele fala que o mais elementar princípio de convivência social recomenda que nos respeitemos uns aos outros partindo do essencial. Nossos direitos terminam onde começam os direitos alheios. Se nós observarmos isso, nós viveremos em paz. Jane acabou de falar que a gente só pensa em direito, mas nunca em deveres. Não é verdade? Então, poucos fazem isso, né? A gente está tentando, estudando a doutrina, a gente está tentando modificar, né? Aí a gente fica pensando assim, que como é que eu vou fazer? A pessoa me fez tanto mal, foi injusto, né? O que eu tenho que fazer? Né? A gente fica pensando e analisando. Moisés colocou os 10 mandamentos lá. Depois ele fez uma lei social falando olho por olho, dente por dente. Não é? Mas era necessário. O povo era um povo ignorante. Acho que se você falasse lei divina, eles nem saberiam o que é lei divina. Então, ele, governando, ele precisou criar leis sociais temporárias. Quando a gente vê lá bem tempos atrás, se alguém era punido, né, porque tinha pena de morte, se alguém era punido por algo que fez, o que acontecia? Ele e a família inteira morriam. Hoje em dia a gente não vê isso, cada um age, né, as leis, até as leis sociais modificaram um pouco, não é? Então, o principal de tudo é você saber o que é justiça. Não fazer ao semelhante o mal que não queremos para nós. Mas, para que essa justiça seja perfeita, ela vem com o amor. O que é o amor? Fazer ao semelhante o bem que a gente quer para nós. Então, se você seguir esses 2 preceitos, você não vai brigar no trânsito, né? Porque o que acontece no trânsito? Alguém meio distraído, fecha o outro fica nervoso, quase teve um acidente, aí um xinga, outro xinga, o que é? Né? Às vezes desce, brigam corporalmente. Isso daí é falta de quê? Falta de educação e conhecimento das leis divinas. Não era melhor a gente relevar, sair e não brigar? Às vezes aquele companheiro, tem uma historinha muito bonita de um senhor que ele estava com o filho internado e ia precisar de uma cirurgia, e ele estava andando com o carro dele e de repente um carro atravessou o caminho. Eu acho que, se não me engano, está nos livros de Irmão X. E ele xingou, brigou, reclamou, falou com o outro, fez o outro, né? E o outro foi embora. Quando ele chega no hospital, nervoso, porque fecharam ele se atrasou, entrou num trânsito, não sei o que lá. Quando ele foi ver aquele carro que ele xingou, o homem tudo, era um médico que estava correndo para tratar do filho dele.
Então, como? A gente não conhece, a pessoa às vezes está correndo, está assim, precisando de pressa, e a gente fica julgando errado, né? Querendo atrapalhar a vida do outro. Vai com Deus, né? Para que nós vamos brigar? Então, a gente tem que ver. A justiça, muitas vezes, ao nosso ver, é que eu estava falando, a gente acha que a religião vai ter que resolver todos os problemas. Você falou assim para o meu anjo da guarda, você tem que me ajudar isso, arrumar emprego, arrumar um namorado, como se ele fosse o quê? O gênio da lâmpada maravilhosa. Você passou a mão na lâmpada. O problema todo é que a gente tem programação reencarnatória. A reencarnação existe, não tem jeito. Nós estamos num tempo de atestar para nós mesmos a justiça divina. E a única coisa que atesta a justiça divina é a reencarnação. Porque a gente acabou de ler aqui na Justiça Divina, né, falando sobre esse tema, porque a justiça divina, ela é educadora. A pessoa, o que acontece? O pai ama todos os filhos, dá oportunidades iguais para todos os filhos. E o que acontece na lei divina? Ele errou bastante, então os mentores espirituais, que ele não tem condições, ainda não conhece a lei divina, os mentores espirituais, olha o lado bom dele, né? Olha o lado que ele precisa trabalhar, né? Melhorar. Ele faz um estágio no plano espiritual, tudo. E, de repente, ele é chamado para aceitar, ver se ele aceitava o que os espíritos, né, estão sugerindo a reencarnação dele. O negócio é muito bem feito, na lei divina é muito bem feito. Tudo é perfeito em Deus, né? Nós é que somos todos ainda necessitados de irmos melhorando, né? E aí o que acontece? Ele vem, olha como Deus é bom, nascer num ambiente onde ele faliu, né, numa encarnação passada. Ele nasce ali bonitinho, ninguém lembra de nada, um bebê lindo, né? Aí ele vai só mostrar as coisas dele quando ele estiver lá pelos 10 anos, 11 anos, mas antes disso, ele é a joia da família, não é? Tudo, tudo, tudo. E aí, olha que coisa boa. A gente não lembra quem que a gente traiu, quem que a gente onerou, não lembra de nada disso. E você está lá no meio. A gente vê que a misericórdia divina faz o quê? Eu trabalhar em mim, né? Visando assim a mãe, o pai, né? Os irmãos ali na minha família, e intuindo a nós todos, nossos anjos da guarda, viver no amor, na fraternidade. Modificar as nossas consciências, porque você vai em uma encarnação, você erra. Vai na outra encarnação, você erra. A terceira vem a dor, não tem jeito. Não é? A gente tem... A lei divina, ela não é falha. Ela dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para crescer. Nós estamos agora numa fase de peneiração aqui, né? O joio do trigo. Aqueles que não conseguirem ter uma sementinha de amor no coração, que ainda estão agindo de conformidade com o seu interior, o seu egoísmo, né? A sua ira, o seu desejo de mando, de coisas, esses daí não terão vibração suficiente para viver aquilo. Eles estão tendo a oportunidade de mudar, mas não estão mudando. Então Deus, na sua infinita bondade, vai levá-los para o lugar onde ele tenha a afinidade dele. Ele vai lá, conhecendo a tecnologia que a gente tem hoje, está tudo lá, está latente nele. Quando ele tiver necessidade, ele vai lembrar. Então é tudo perfeito na lei divina, perfeitíssimo. Cada vez que a gente começa a compreender as leis divinas, a gente fala assim, mas o Pai Celestial não tem igual, né, Jane? Nós temos aqui o problema do ser, destino e da dor, que nós recomendamos demais, que é do Leon Denis. Ele tem um modo de escrever em crônica que parece uma poesia. E com relação à justiça, ele fala assim: insistamos na noção de justiça, que é essencial, porque há precisão, necessidade imperiosa para todos de saber que a justiça não é uma palavra vã, que
que há uma sanção para todos os deveres, olha o dever aí, e compensações para todas as dores. Nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. Essa noção está gravada em nós, é a lei da alma e do universo. Pela ter desconhecido, é que tantas doutrinas se enfraquecem e se extinguem na presente hora em redor de nós. Ora, aí ele fala da reencarnação. A doutrina das vidas sucessivas é um resplendor da ideia de justiça. Dá-lhe realce e brilho incomparáveis. Todas as nossas vidas são solidárias umas com as outras e se encadeiam rigorosamente. A consequência dos nossos atos constitui uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Constantemente em nós mesmos, em nosso ser interior, como nas condições exteriores de nossa vida, sofremos-lhe os resultados inevitáveis. Nossa vontade ativa é uma causa geradora de efeitos mais ou menos longínquos, bons ou maus, que recaem sobre nós e formam a trama dos nossos destinos. É o que a Silene acabou de colocar, né? Que reencarna lá o bebezinho no meio de todo mundo e vai crescendo, e aí vai demonstrando quem ele é, né? E diz Leon Denis, com o princípio dos renascimentos, a ideia de justiça define-se e verifica-se. A lei moral, a lei do bem, patenteia-se em toda a sua harmonia. Esta vida não é mais do que um anel da grande cadeia das suas existências. Eis o que o homem, afinal, compreende. Tudo que semeia, colhe-o mais cedo ou mais tarde. Deixa, portanto, de ser possível desconhecermos as nossas obrigações ao dever e esquivarmos as nossas responsabilidades. Nisto, como em tudo mais, o dia seguinte vem a ser o produto da véspera. Por baixo da aparente confusão dos fatos, descobrimos as relações que os ligam. Em vez de estarmos escravizados a um destino inflexível, cuja causa está fora de nós, tornamo-nos senhores e autores desse destino. Em vez de ser dominado pela sorte, o homem, muito ao contrário, domina e cria independentemente dela por sua vontade e seus atos. O ideal de justiça deixa de ser afastado para um mundo transcendental, tipo lá no mundo espiritual, que você vai colher os seus méritos ou os seus débitos. Não, você já começa aqui mesmo, ó. Podemos definir-lhe os termos em cada vida humana, renovada em sua relação com as leis universais, no domínio das causas reais e tangíveis. Há muito tempo que o pensamento humano ansioso tateia nas trevas, à procura do novo edifício moral que há de abrigá-lo. E precisamente vem agora a doutrina dos renascimentos oferecer-lhe o ideal necessário a toda a sociedade em marcha e, ao mesmo tempo, o corretivo indispensável aos apetites violentos, às ambições desmedidas, à avidez das riquezas, das posições, das honras, um dique aos desmandos do sensualismo que ameaça submergir-nos. Então tudo fica claro. E é interessante porque, certa feita, Kardec perguntou
a um espírito amigo, Zéfiro, se o espiritismo seria o futuro das religiões. E ele respondeu que não, que o futuro das religiões seria o cristianismo, a religião do Cristo que haveria de estar entre todos os corações. E é interessante, né, Silene, que nós vamos vendo, entronizando nas pessoas, até mesmo de religiões não reencarnacionistas, que elas começam a falar, em outra vida aconteceu tal coisa. Pessoas católicas, até evangélicas, já está entronizando dentro delas o conceito da reencarnação, que é uma lei de justiça, é onde você explica por que é que a pessoa hoje está sofrendo tanto. Ao lado dela tem aquele que só sorri, tem aquele que nasceu num berço de ouro, que tem uma saúde de ferro, que tem dinheiro a mancheias, e o outro lá numa choupana, paralítico, deitado num leito, sem levantar, numa vida quase vegetativa. Onde haveria justiça se nós vivêssemos apenas uma existência? Então está assim, diante dos olhos e do raciocínio humano, aparecendo a justiça de Deus, se desenhando, porque se todos somos iguais perante Deus, somos seus filhos, a cada um segundo suas obras, e cada um vai ter que reparar com seu amor aquilo que malbaratou no passado, e aí vai crescer e vai se tornar um espírito livre. Que coisa maravilhosa, né? Jane, tem uma parábola bem estudada, porque quem quiser estudar bem as parábolas, tem um livrinho chamado Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Schutel, o espírita número 1 do Brasil, né? Karl Schutel, ele, nesse livro, ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Eu acho tão linda essa parábola, porque ele conta uma parábola que Jesus conta, está em Lucas 15, de 11 a 32, que um pai de família, um fazendeiro, tinha 2 filhos, né? E esses 2 filhos, um deles chegou perto do pai e falou, ele queria conhecer o mundo, ele queria sair de casa. Então ele chegou para o pai e falou, pai, me dá a minha parte da herança, que eu quero sair, conhecer outros lugares, não quero mais ficar aqui fechado, né? E o outro não, o outro ficou com o pai. Então, ele foi tal, quando ele se viu que já não tinha mais amigos, porque ele tinha acabado com dinheiro em festas, absolutamente, né? E aí o que ele fez? Ele pega e pensou, vou voltar para o pai, né? Vou pedir para o pai, dizer para o pai que eu não mereço nem sempre ser o filho e tal. E ele volta para o pai. E aí a gente vê nessa parábola, né, que o filho, tanto o filho obediente, que ficou com o pai, e o filho desobediente, é a humanidade. Karl Schutel estuda direitinho isso daí, é a humanidade. Aí, então, o que aconteceu? O obediente, ele está com o pai, ele frequenta o centro espírita, ele tem uma religião, né, ele vai uma vez por semana, mas ele continua ciumento, egoísta, orgulhoso, etc. Tá? O desobediente, que é aquele que viajou, gastou o dinheiro todo, ele cai em si e se volta ao pai, voltando a participar das regalias concedidas aos outros filhos, né? Então, a gente vê o quê? Que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Tenha os pecados que tiver, pratique as faltas que praticar, porque se é verdade que o filho perde a condição de filho, o pai nunca perde a condição de pai para com todos, porque todos somos criaturas suas, né? Então, Deus dá a oportunidade de redenção a todas as criaturas, como a Jane acabou de ler, aquela explicação de Leon Denis. Não há inferno na crença comum, não há sofrimentos eternos, não há dores infindáveis, não há castigos sem fim, porque se os mesmos fossem eternos, Deus não seria justo, sábio e misericordioso. Há gozos eternos, há prazeres inextinguíveis,
há felicidades indestrutíveis por todo o infinito, esplendores por toda a criação e amor por toda a eternidade. Então, quando a gente estuda essa parábola, o pai fala, né, que fazer um banquete, então houve festas, música, banquete, né? E aí o que ele dá? Ele dá uma nova roupa para o filho. É uma nova chance de aprendizado, uma nova reencarnação. As sandálias que o pai coloca no pé dele, no plano espiritual, é o símbolo do Evangelho, porque com o Evangelho a gente nunca erra. Onde você andar, se você andar seguindo Jesus, a sua lei, os seus conselhos, você não cai, nem blasfema. O anel, naquela época, era o símbolo da família. Então, até isso consta, Jesus coloca nessa fábula, vamos dizer assim, né? Nessa história que ele conta para mostrar a grandiosidade de Deus, a beleza infinita do Pai Celestial, que a gente possa, no nosso coração, fazer uma ideia, fazer Deus penetrar no nosso interior, no nosso sentimento. E quando a gente estiver vendo uma injustiça, mesmo que seja conosco, vamos calar, fazer uma vibração de amor naquele instante. Porque tudo na vida, tudo, Jesus na hora da cruz, o que ele falou? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Por que ele falou isso? Porque ele via que através das reencarnações do aprendizado, futuramente, seria diferente. Ele entenderia o porquê dele estar aqui, o porquê dele aprender as lições, o porquê dele se tornar uma pessoa boa na vida, não é verdade? Nós vemos que sempre quando compreendemos e estudamos a justiça, que o amor está sempre acima da justiça. O amor de Deus é maravilhoso, né? E aquele livro psicografado pelo Chico Xavier, o Boa Nova, de Humberto de Campos, ele tem aquele momento de encontro de Jesus com Nicodemos, que atesta bem isso, né? Nicodemos era um doutor da lei muito respeitado, que admirava profundamente Jesus. Aí ele foi procurar Jesus uma noite e, conversando, falou: mestre, sabemos que o senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o senhor faz se o Pai não estiver presente. Aí ele perguntou, queria saber como é que a gente faz para alcançar o reino de Deus. E Jesus lhe responde que em verdade eu te digo, Nicodemos, que é necessário o homem nascer de novo. Aí o Nicodemos não entendeu, mas como? Como que pode o homem, que já é velho, voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Ele não tinha compreendido. E Jesus falou, mas se você que é um doutor da lei não entendeu isso, como é que eu vou falar isso para as multidões? Porque naquela época, eles já tinham, muitos deles, a crença na reencarnação. Aí estavam presentes, junto com Jesus e Nicodemos, Tiago, o irmão de João, e André, o irmão de Simão Pedro. E eles não entenderam direito. Quando o Nicodemos foi embora, eles foram conversar mais detalhadamente com Jesus, né? Porque eles queriam entender, eles estavam surpresos com aquilo que Jesus estava colocando. E Jesus, então, comentando com eles, ele falou assim: por que tamanha admiração em face destas verdades? As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre
através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Aí o André, né, dentro daquilo que nós colocamos um pouquinho antes, da situação daqueles que nascem nos palácios e outros nas choupanas, ele perguntou, entendendo que uma compreensão nova lhe chegava, né, sobre essas leis do renascimento, ele falou: mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Aí Jesus falou assim: acaso não tenho ensinado que tem que chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste, mais perfeita e mais bela, ao espírito rebelde que estragou a primeira? Né? Você acabou com o seu corpo numa encarnação anterior e vai ganhar um melhor ainda, né? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio e a destruição? Ou que abusaram da túnica os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois a dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Aí o Tiago, ele falou uma coisa que já deve ter passado na cabeça de muitos de nós, quando a gente compreende isso. Ele falou assim: Senhor, eu agora entendo o mecanismo do resgate, com uma alegria de estar entendendo. Mas aí, colocou o Tiago, eu observo que desse modo o mundo sempre vai precisar do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Quer dizer, se você passou por fez uma coisa, você vai ter que passar por ela, então vai ter alguém endividado para fazer você passar por ela. Foi isso que ele pensou. Mas aí Jesus compreendeu a amplitude desse pensamento e esclareceu, perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? É claro que Jesus sabia disso, ele queria que eles raciocinassem. Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Quer dizer, a pergunta do Tiago era: vai sofrer aquilo que fez sofrer. Então tem que ter alguém se endividando para provocar aquele sofrimento. Aí Jesus deu aquela assertiva maravilhosa, né? Ele falou assim: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano,
E, entretanto, eu coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Olha que lindo! Então é aquilo que a Silene colocou. A pessoa nasce no meio lá que às vezes ela criou inimigos e o amor vai dar um jeito, vai fazer todo mundo se amar, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agora nós temos a mensagem do Dr. José Antônio, que vai falar sobre obsessão. Um abraço a todos, muita paz, um bom carnaval, mas com inteligência, né? Sabendo brincar, mas de uma forma positiva, e muita paz nos corações. Muita paz a todos e bom domingo. Olá, amigos. Vivemos num mundo onde predominam os espíritos inferiores. É natural, então, que quando Allan Kardec encontra e desvenda esse mundo invisível que nos cerca, ele iria perceber que um dos maiores escolhos, obstáculos para o relacionamento dos seres com o mundo espiritual seria a presença dos espíritos inferiores a criarem transtornos nas comunicações, nas influenciações, na mediunidade, nos trabalhos mediúnicos. E para isso, Allan Kardec abriu no Livro dos Médiuns um capítulo 23, onde ele vai abordar exatamente sobre esses escolhos, que ele dá o nome de obsessão. E define a obsessão da seguinte maneira, vou ler com as suas palavras conforme a tradução. No item 237. A obsessão, falando de obsessão espiritual, para não confundirmos com a obsessão mental, psicológica, que é um transtorno de natureza psicológico, tem até um código internacional de doença para os pensamentos persistentes, né, obsessivos. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito sempre inferior, atuando sobre uma pessoa de maneira que ela não consiga desse espírito se desembaraçar. Então ele vai definir a obsessão exatamente como aquela persistência, aquela ação persistente negativa de um espírito sobre um indivíduo, de maneira que o indivíduo não consiga ficar livre delas. Conforme, diz Allan Kardec ainda nesse capítulo, conforme o tipo de domínio que esse espírito logre alcançar sobre o indivíduo, haverá uma variedade de tipos de obsessões para as quais Allan Kardec resolve definir as três principais. Aqui ele chama de obsessão simples, fascinação e subjugação, que são os principais tipos. As causas das obsessões são várias. Pode ser por vingança, pode ser pela covardia de um espírito que encontra um médium fraco, frágil, e começa a sentir prazer em dominá-lo. Pode ser por desejo do mal, ir contra o bem, porque vê que aquele indivíduo está trabalhando para o bem e tenta perturbar o seu trabalho, porque ele não gosta das coisas do bem. Enfim, Allan Kardec desenvolve esse tema para preparar os médiuns contra esse tipo de investidas, ou para estar alerta contra esse tipo de investidas dos planos espirituais superiores. Mas quando estudamos as obsessões, observamos que ela nos traz assim, muita informação para a nossa vida diária. Ela é de interesse para todo ser humano que vive na Terra, porque a mesma definição que Allan Kardec dá da obsessão para a mediunidade, ela serve para todos nós na nossa vida. O que é na nossa vida uma obsessão? É a perseguição de um espírito, que conforme o grau de domínio que ele alcance sobre nós, podemos usar a classificação de obsessão simples, de fascinação e de subjugação. Vamos trabalhar no início, nessa reflexão de hoje, com a obsessão simples, e nas próximas reflexões, ou na próxima, nós damos sequência na fascinação, na subjugação. Allan Kardec vai definir a obsessão simples e nós vamos transferir para a nossa vida cotidiana.
como uma perseguição constante, onde o espírito não, vamos usar uma linguagem bem popular, não arreda o pé do lado do indivíduo que ele persegue pelo ódio que ele carrega. É importante ressaltar que Allan Kardec, nós já falamos no estudo sobre mediunidade e sintonia, que Allan Kardec sempre vai nos recordar que existe a sintonia, então existe a mediunidade, existe comunicação e existe a obsessão. Então não existiria obsessão se não existisse sintonia entre a gente e os espíritos. Mas o que poderia fazer com que a gente estivesse sintonizado com um espírito muito inferior a gente? A culpa. Provavelmente um espírito a quem nós devemos do passado. Ele tem o ódio, nós temos a culpa. E isso faz, dentro das leis de Deus, com que nós nos sintonizemos. Então há espíritos que carregam ódio tão tenaz que eles querem causar constrangimento, impedimento na nossa existência. E nós temos dois exemplos muito clássicos que usaremos hoje aqui para a nossa reflexão. Um, inclusive esteve no cinema, no filme de Divaldo Pereira Franco, O Mensageiro da Paz, um filme muito ilustrativo, muito educativo, mas que está no livro Semeador de Estrelas, escrito por Sueli Caldas Schubert, onde ela analisa as histórias de Divaldo, e onde a Federação Espírita Brasileira edita esse livro, é ela quem edita, conta a história do Máscara de Ferro, o espírito que perseguiu o médium Divaldo Pereira Franco por mais ou menos 32 anos, tal ódio que ele carregava. Nessa história, a gente vai ver que essa perseguição é constante. Conta Divaldo em alguns seminários que ele fez em nossa região, que quando ele se levantava para falar, o espírito levantava-se diante dele e dizia: aqui você não vai falar. Era constante, era cansativo. Então é um impedimento, é um sofrimento. A gente leva, usando as palavras modernas, leva ao estresse. O estresse é aquela ação constante de uma tormenta da qual nós não conseguimos nos libertar. E se nós não estivermos preparados, nós não suportamos. Nós vamos ao cansaço, ao esgotamento físico e mental. Então o espírito, ele pode não ter nos dominado, mas leva-nos ao esgotamento, ao esmorecimento. E nós desistimos dos nossos ideais, desistimos, mesmo quem não tem compromisso com religiosidade nenhuma, desiste da vida, porque cansa. E a partir desse momento o espírito passa a ser ter o domínio sobre o indivíduo e deixa de ser uma obsessão simples, e passa a ser um outro tipo de obsessão que Allan Kardec vai chamar de subjugação, porque a vontade do indivíduo começa a ser dominada, ele passa a ter a vontade de morrer. Então, no segundo exemplo, é aquele que nós gostaríamos mais de analisar, porque está dentro do Evangelho, nas cartas de Paulo, quando Paulo narra aos Coríntios, na segunda carta sua, está lá no capítulo 12, item 7, fala Paulo, que para que eu não me envaidecesse, Jesus, o Senhor permitiu que um mensageiro de Satanás me perseguisse, me esbofeteasse. Veja bem, Jesus permitiu que esse espírito acompanhasse Paulo. Ele era um espírito muito inferior, porque senão ele não iria dizer que o esbofeteava. E é interessante porque Paulo chama na carta de um espinho na carne. Chama esse espírito de um espinho. Por quê? Porque é muito cansativo, é muito dolorido. Esse texto de Paulo leva a muitas análises diferentes. Tem gente que acha que é uma luta moral de Paulo, uma luta emocional de Paulo. Nós espíritas, ou eu particularmente como espírita, vou ficar com a questão espiritual. Se tem um mensageiro de Satanás, nós vamos pensar num espírito de ordem inferior, que o esbofeteia, quer dizer, que causa danos, que cria problemas. Nos recordamos de Chico, quando dizia que vinha um espírito com chicote, queria chicoteá-lo todo dia. Então é como se fosse um mensageiro de Satanás que viesse chicoteá-lo. E Paulo, olha que interessante, Paulo diz assim: por 3 vezes eu orei pedindo que o Senhor me afastasse esse espírito. E as 3 vezes o Senhor disse que convinha que o espírito ficasse comigo. Então olha, nós vamos pensar agora no tratamento para a obsessão simples. Senhor Jesus, afaste de mim esse espírito.
Não é essa a proposta do Cristo, não é essa a proposta da doutrina. Afastar um espírito inferior que nos persegue seria nos aliviar do sofrimento, mas não nos ajudaria a evoluir. Então diz Paulo na carta que Jesus disse que convinha que o mensageiro negativo, continuasse com ele, que suas graças bastariam. Quer dizer, as graças de Jesus, quer dizer, trabalhe para mim e eu te abençoarei e minhas bênçãos serão suficientes. E chega um dia que Paulo transcende aquela obsessão a ponto de escrever uma outra carta dizendo: hoje já não sou eu quem vivo, é Jesus quem vive em mim. Estava livre daquela obsessão, daquela perseguição tenaz. Bom, então nós concluímos que a melhor maneira é a orientação espiritual para nos livrarmos de uma perseguição constante. É a única maneira, é a transformação moral de cada um de nós. À medida que vamos evoluindo, nós vamos nos desvinculando fluidicamente desse espírito. Por isso, Deus permite que eles estejam ao nosso lado. Enquanto eles estiverem e não se afastarem, é porque nós temos ainda laços com eles. A partir do momento em que conseguimos nos desvencilhar, porque melhoramos, esses espíritos não têm mais condição de nos assediar, porque perde o vínculo energético, fluídico conosco. E mais do que isso, com a nossa transformação, nos ensina a doutrina, podemos estimular essa entidade espiritual que é filha de Deus, é nosso irmão, a quem Jesus diz, reconciliemos-nos com nossos inimigos enquanto caminhamos com eles, podemos ajudá-lo a se transformar e buscar um novo caminho e um dia se tornar um espírito melhor do que tem estado. Fica aqui por hoje nossas reflexões. Um grande abraço. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.